Quero começar, então, convidando para sua apresentação o companheiro Reinato Meireles. Obrigado, querida. Tudo bem, pessoal? Alô, alô. Me ouvem no fundo? Oi. Oi. Obrigado, querida. Tudo bem, pessoal? Um privilégio enorme estar aqui. É um privilégio gigantesco falar para um dos maiores partidos do mundo, que dirige um dos países mais fantásticos do mundo, se não mais fantástico, que é o Brasil. Eu queria começar pedindo um favor para vocês. Não me odeiem. Eu não darei aqui... As informações que eu vou dividir aqui são informações sobre como os brasileiros estão pensando, sem um juízo de valor sobre elas. Política é disputar a hegemonia do pensamento de uma sociedade, sem abrir mão dos valores e do que se acredita. E não dá para disputar a hegemonia do pensamento sem a gente entender como a população está pensando, e é esse o meu desafio aqui com vocês. E eu queria começar fazendo uma provocação. Eu preciso repetir o óbvio. Trabalho não é sinônimo de emprego e empreendedor não é sinônimo de precarizado. Se a gente não começa entendendo isso, nós não vamos entender o Brasil. Eu sei que todos nós sabemos, mas no dia a dia, no embate político, a gente acaba esquecendo. Esquecendo que nós estamos falando com pessoas que têm sonhos, pessoas que têm medos. Nós estamos falando de gente. E por mais que eu vá mostrar para as senhoras e para os senhores uma série de gráficos e estatísticas, não esqueçam nunca que existe amor no Excel. Existe amor no Excel. Os números são a representação gráfica da opinião pública. E muitas das análises que foram feitas aqui, foram feitas também através de pesquisas qualitativas. E eu queria começar com algo que eu estava conversando com o Fausto até antes da gente iniciar, que assim, objetivamente não há uma crise objetiva do trabalho. Nós temos baixíssimo índice de desemprego, nós temos um aumento da renda média, tudo aquilo que a gente estava conversando. Então, por que diabos está tão difícil? Que diabos está acontecendo que está cada vez mais complicado dialogar com a sociedade? Então, apesar da gente objetivamente não ter uma crise no trabalho, a gente vive um momento de reformulação simbólica da relação dos brasileiros com o trabalho. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o corre, que a viração, sempre fez parte dos brasileiros. Sempre fez parte do dia a dia da população das classes D e E, da classe C. É o bico. Se é o pessoal da classe A e B, é o freela. Isso não é uma novidade na população brasileira. A baixa renda brasileira sempre se utilizou de caminhos fora do círculo tradicional do mercado de trabalho. Então, dado isso, o significado do empreendedorismo hoje mudou significativamente. Porque nós estamos falando sobre um aspiracional de trabalho. Não algo que olhou para trás e que deu uma garantia, mas o que oferece uma chance, na visão do trabalhador, de olhar para frente. E eu volto a repetir, pessoal, isso não é a minha opinião sobre isso. Acho que, inclusive, vários deles estão errados. Mas é o que aparece nas nossas pesquisas e são necessários ter. Nós temos aqui, junto com o Locomotivo, o Data Favela, que é especializado no território das mais de 11 mil favelas brasileiras, com mais de 16 milhões de pessoas que moram. E 79% dos empreendedores das favelas desejam ampliar o seu negócio por conta própria ou abrir um novo negócio nos próximos 12 meses. Apenas 9% declaram que desejam conseguir um trabalho com carteira assinada. Vocês não erraram, não. A favela é a maioria empreendedora e só 9% quer ter um emprego de carteira assinada. É disso que nós estamos falando.
E vamos nos colocar, eu vou falar isso em alguns slides, não vou antecipar agora não. Eu lembro quando eu mostrei um slide parecido com esse, primeiro para o Lula quando já era ex-presidente, e depois para ex-presidente Dilma ainda na presidência. Não sei se o Paulo estava, tanto o Vanucci quanto o Okamoto. Hoje, esse dado é de 2024. O que mais contribui para melhorar a própria vida no próximo ano? Eu mesmo, Deus, a minha igreja, a minha família, a sorte, e o governo federal vem depois da sorte. O governo federal vem depois da sorte. Pessoal, eu acho que isso está certo, é claro que não. Mas isso é o pensamento do brasileiro hoje. Nós perdemos, o governo brasileiro perde para a sorte. Eu sei que é duro. No maior índice de quase num pleno emprego que nós estamos vivendo, perdemos para a sorte, né? Bom, qual é o seu maior sonho profissional? Os mesmos 46% que anteriormente atribui a si a principal responsabilidade de melhora de qualidade de vida. Ter um emprego com carteira assinada é mais relevante como sonho profissional do que passar um concurso público ou ter uma profissão. Aí, é com esse cidadão, sem juízo de valor nenhum sobre ele, mas é esse cidadão que votou para prefeito. É esse cidadão que vai votar para presidente. Na mesma medida, há um processo de descredibilização da CLT. A gente tem um monte de meme. Eu trouxe um para ilustrar. Bom dia, meu empregador. A partir de agora, só trabalho no regime CLT. Corno, loser e trouxa. Não fui eu que fiz isso. Desde que comecei a trabalhar CLT, entendo tantos fumantes. Pessoal, a CLT tem um papel fundamental, nós vamos ver daqui a pouco. O que eu estou dizendo é que as coisas são um pouco menos óbvias do que eram há 10 anos atrás, do que eram há 15 anos atrás. Vou passar essa. Para compreender essa nova dinâmica dos significados do trabalho, a gente precisa entender as transformações estruturais que o nosso país viveu. Eu tirei um monte de slide aqui, mas eu vou deixar depois à disposição de todos, que são as mudanças, o aumento da escolaridade, do trabalho e de renda. O que isso trouxe? Frustração. Era aquele brasileiro que virou o primeiro universitário da família. Eu tive a oportunidade de ver várias formaturas com os primeiros formandos do ProUni. O ProUni mudou a realidade do Brasil e da educação brasileira. Só que era um cara que achava que ia ser doutor e virou balconista de farmácia. Ou seja, se criou um overpromise, uma promessa maior do que a realidade financeira que o mercado de trabalho foi capaz de atuar. É mais ou menos como se a gente tirasse, e o PT fez isso, milhões de pessoas da pobreza e depois não soubesse o que fazer com elas. E talvez seja esse o dilema que está acontecendo no século XXI. Nós tivemos mudanças demográficas, estamos tendo mudanças demográficas da população, o que vai impactar diretamente na economia do cuidado. Uma economia do cuidado que vai cair sobre as mulheres por conta do machismo estrutural e que é não remunerada. Nós vamos ter que lidar com a economia do cuidado, com o envelhecimento da população e num território em que nós temos, na média, 2,8 pessoas por família. Nós temos uma mudança da tecnologia e da informação que teve um processo gigantesco de plataformização. Nós vamos ver o seu papo falando sobre a questão do Uber e tudo mais. Mas eu queria falar uma coisa além. Vocês sabem quantos brasileiros ganham dinheiro por aplicativo? 11 milhões. A gente sempre acha que aplicativo são só
os entregadores e são só os motoristas de Uber. Eu estou falando da boleira, que passou a vender bolo de pote pelo iFood. Eu estou falando daquele sujeito que estampa boné e camiseta e vende no Mercado Livre. Da artesã que vende pelo Mercado Livre. E que quando se dialoga com ela, ela simplesmente não está tendo esse diálogo com ela, para ser exato. Então, 11 milhões de trabalhadores que não têm emprego, mas ganham a maior parte da sua renda a partir disso. E é necessário ter um discurso para isso. Opa, deixa eu voltar. E a questão da identidade e diversidade, que vocês conhecem mais do que qualquer outro. Nós sabemos o aumento da participação dos negros na massa de renda no Brasil, o aumento da participação das mulheres na massa de renda do Brasil e a dificuldade que o mercado de trabalho ainda tem de absorver essa parcela da sociedade. Somado a todas essas transformações, a gente tem o preconceito e a crise das cidades que tem dificultado a relação com a CLT. Vamos lá, 88% dos brasileiros concordam que mulheres com filhos enfrentam mais desafios no mercado de trabalho. Alguém aqui discorda disso? Então nós estamos falando para uma mulher que sofre preconceito, que pergunta numa entrevista de emprego para ela se ela pretende engravidar ou não. Vocês sabem disso. Que é melhor para ela ganhar um salário mínimo do que montar um negócio na cozinha da sua casa? 92% entre os trabalhadores negros afirmam que existe racismo na contratação de candidatos. 67% já deixaram de ser contratados por serem negros. E 45% já sofreram discriminação racial durante uma entrevista de emprego. Nós estamos falando da jornada necessária para se ter um emprego formal. Tem que passar por tudo isso para ter um emprego formal. E se é um morador de favela, ainda tem que mentir o lugar onde mora, porque senão não consegue uma entrevista de emprego. Pessoal, eu não concordo com isso. Mas essa é a realidade. É dessa forma que os brasileiros estão vendo a jornada necessária para se entrar no mercado de trabalho. E eu estou dizendo isso porque eu não sei se eu não chamaria esse trabalhador de CLT também de precarizado. Com toda essa situação. A situação dele não é mais tão melhor. Ainda mais depois das mudanças trabalhistas. Ainda mais depois da reforma da aposentadoria e da previdência. Olhem esse dado. Só um exemplo. 54% dos paulistanos demoram mais de 1 hora para se deslocar pela cidade para realizar a atividade principal do seu dia a dia. Sabe o que é essa 1 hora? É um trabalho não pago. É um trabalho não pago. Então, quando a gente fala da redução da jornada 6x1, nós estamos falando que 6 horas por semana do sujeito, independente da redução da jornada, é a redução do trânsito, do trabalho que ele não ganha por conta disso. E isso tem que entrar na conta. Porque se isso não entrar na conta, as pessoas não se identificam com a bandeira da forma que poderia entrar. Sem contar que nós estamos falando de ascensão. Fausto, a gente pegou alguns dados da PNAD, os agrupamentos que tem na PNAD, e pegou as principais categorias ocupacionais da classe A e B, dos 25% mais ricos. Escriturários gerais, comerciantes de loja, balconistas e vendedores de loja. E da classe C, D e E, trabalhadores dos serviços domésticos, balconistas e vendedores de loja e trabalhadores de limpeza de interior de edifícios, escritórios e hotéis. Qual é o plano de carreira que essas profissões oferecem? Esse cara foi promovido. Ele vai virar o quê? Vai ganhar quanto a mais? Como é que esse sujeito vai enxergar uma vida, para usar o termo da moda, próspera? Se as 3 profissões, seja dos mais ricos ou seja dos mais pobres com carteira assinada, não oferecem plano de carreira. O máximo que ele vai ser promovido é supervisor, para algumas delas.
Do ponto de vista simbólico, a democratização da internet, o surgimento do influenciador digital, acaba construindo um novo ideário. Pessoal, só para entender, eu não estou demonizando a CLT, eu defendo a CLT, tá? Eu só estou problematizando que o discurso não é tão óbvio como muitas vezes a gente acha que é. Os coaches dão seu testemunho de fé, dialogando com a teologia da prosperidade, sobre os seus resultados. Não tem sentido nenhum você viver a sua vida inteira e não fazer nada marcante. Somente viver às custas de um sistema, dependendo de certas pessoas. Aí ele complementa. Quando que vai vir a sua liberdade? Ou poderia complementar falando quando o capitalismo vai acabar. Porque a frase, primeira parte da frase, dialoga com os dois. Vou passar. Os coaches também dão o seu testemunho de fé sobre empreendedorismo. As professoras ficaram indignadas que eu levei a minha placa da conquista de 100 mil, porque eles ganham 1.000 no máximo, 3 mil é o salário mediano dos brasileiros hoje. Pessoal, é óbvio que é exceção, de exceção, de exceção, de exceção. É óbvio que isso não é nem 0,01%. Mas é um testemunho de fé. E esse testemunho de fé motiva os outros. E vamos entender o que é isso. O Lula foi o maior testemunho de fé que mostrou para os mais pobres que era possível ir além. Não foi o coach que falou isso. O Lula falou isso lá atrás. E quem fala isso hoje? É só para a gente não demonizar isso. E nós sabemos que, infelizmente, o Lula foi exceção, de exceção, de exceção. Foi exceção. Mas foi exceção que serviu de exemplo e até hoje inspira. E por isso que nós sabemos que só alguém como Lula conseguiria derrotar o Bolsonaro. A gente pode falar isso com mais forma mais tranquila ou menos tranquila, mas é fato. Se não fosse o Lula, o Bolsonaro seria presidente. Os líderes da direita dialogam com o empreendedor, os colocando num papel de autônomos e vencedores, enquanto os líderes da esquerda utilizam o discurso de precarizado. Cadê? Daqui a pouco eu vou mostrar um slide para vocês. Mas imagina o sujeito seguinte, o cara vai lá, rala, trabalha, e a gente chega lá e fala, você é um precarizado. Você está sendo enganado. Alguém gosta de reforço negativo na vida? Renato, você está dizendo que ele não é um precarizado? É óbvio que é, muitas vezes. Mas é um discurso que não funciona. Só não funciona. Para além da questão da Previdência, a flexibilização das leis trabalhistas que aconteceram desde 2016 fez com que o mundo do trabalho da CLT perdesse parte das vantagens que eram percebidas pela população. Hoje, as pessoas têm menos segurança, menos estabilidade, menos acesso a direito. E não enxergam na aposentadoria uma segurança de futuro. Elas foram perdendo as garantias da CLT. É natural que não seja o mesmo aspiracional que era lá atrás, que era em 2003. Rapidamente, num cenário marcado pela baixa flexibilidade, isso acaba limitando a perspectiva das pessoas. É uma baixa remuneração, falta de benefícios, estagnação profissional. Nós vimos que as principais profissões não oferecem chance de crescimento e jornadas ainda exaustivas para isso. Dei uma olhada nesse processo. Aqui. Eu na maca, indo para a sala de cirurgia de emergência e a minha chefe, não tem como marcar para outro dia? Depois de 15 dias, retornei ao trabalho e tinha uma notificação para eu assinar referente aos papéis que ficaram na mesa e eu não pude ter tempo para arquivar. Porque, segundo eles, eu optei em operar. Fui mandado embora do serviço por sair 3 minutos antes. Meu filho de 2 anos pegou uma infecção intestinal e teve que ficar internado. E a gerente da loja que eu trabalhava me falou, a empresa não é obrigada a aceitar teu atestado de acompanhante, porque tu poderia ter voltado para trabalhar.
No entanto, 91% dos brasileiros já ouviram falar, isso é a primeira mão aqui para vocês, acabou de sair do forno essa nossa pesquisa. 9 de cada 10 brasileiros já ouviram falar sobre o movimento pelo fim das escaladas 6x1. 54% concordam que a escala de trabalho 6x1 afeta negativamente a saúde mental dos trabalhadores. E 2/3 concordam que a qualidade de vida dos trabalhadores seria melhor com uma jornada de trabalho mais curta. Putz, então o trabalho exaustivo melhora, a participação de renda melhora. E nós sabemos na prática que o brasileiro do corre, do servirômetro, vai trabalhar ainda, mas no negócio dele. Vai vender Avon. Vai dirigir. Vai estampar camiseta. E vai ter uma grana a mais por isso. Agora a gente já se perguntou, aquela discussão, nós estamos falando de forma também, redução da jornada de trabalho. Na lógica da internet, de repente, uma bandeira que é histórica do Partido dos Trabalhadores, que é histórica da CUT, do movimento sindical, vem um meme, fim da jornada 6x1, e ganha a repercussão toda que ganhou. Entenderam? É isso. Por quê? Porque a lógica de comunicação é uma lógica diferente para esse processo. 7 de cada 10 concordam que a diminuição da jornada de trabalho sem diminuição do salário melhoraria a qualidade de vida dos trabalhadores. Pessoal, nós nunca tivemos uma bandeira tão fácil de ser defendida. Nunca. E eu falo nós no campo aqui. Eu não sou do Partido dos Trabalhadores, mas eu sou do campo que acredita que a Terra é redonda, que vacina salve, que 1 mais 1 é igual a 2. Então, nesse campo aqui, nunca teve uma bandeira tão fácil de ser defendida. Na ótica do empreendedores, embora a CLT ainda represente certa estabilidade, tem a vantagem de uma segurança relativa ao futuro, previsibilidade de ganho, algumas cartelas e benefícios que continuam, a rigidez em relação aos ganhos de baixa perspectiva de crescimento profissional, o salário mínimo é visto como mínimo, a baixa flexibilidade de jornadas exaustivas, relação hierárquica. Nós estamos falando de pessoas, estou acabando, preciso de mais 1 minuto. Nós estamos falando de pessoas que são, muitas vezes... A gente não fala que o racismo existe no Brasil? Sim ou não? Você acha que não existe no mercado de trabalho? A gente não fala que o machismo existe no Brasil? Ele não existe no mercado de trabalho? Que o Brasil não está um país violento, com 1 hora andando de trânsito. Então nós estamos falando de 2 modelos de trabalho que são precarizados, na real, mas que ninguém quer entender. Isso as pessoas querem um reforço positivo. E nós estamos falando de 2 modelos de trabalho que jogam uma lógica liberal. Então não dá para achar que um modelo é liberal e o outro não. Não dá na política, não dá no discurso, não dá no debate. Então, para a gente acabar aqui, embora haja um crescimento da valorização do empreendedorismo, isso não significa que não tenha... Que eles não vejam desvantagens, como a falta de previsibilidade das relações dos rendimentos, a ausência da cartela de benefícios. Mas o empreendedor enxerga flexibilidade de horários e liberdade, trabalhar em casa ou perto dela e não depender das horas de transporte, poder exercer tarefas de cuidados e ficar perto dos filhos, não se submeter a relações hierárquicas e abusivas e poder estabelecer metas financeiras e perspectivas econômicas. Eu queria que as notícias que eu fosse dar aqui fossem outras. Eu gostaria muito que os direitos dos trabalhadores fossem garantidos, mas o que eu quero dizer, eu queria terminar com o primeiro slide que eu mostrei para cá. Trabalho não é emprego e empreendedor não é um trabalhador precarizado. E ou se trata com respeito, entendimento e humildade essa nova relação, ou a gente consegue se comunicar com essa parcela da sociedade, ou 2026 vai ser bem difícil de se chegar. Obrigado, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, Renato. Muito bom, viu? Muito didático, muito esclarecedor, muito pedagógico, né? Importante demais, viu, a sua fala. Sem mais delongas,
Quero convidar aqui a nossa jovem Mônica Buffon. Tem 10 minutos, viu, Mônica? Boa tarde, companheiras! Boa tarde, companheiros! É uma grande alegria a gente poder estar aqui nessa tarde de hoje. Eu me chamo Mônica Buffon, eu sou uma jovem agricultora familiar, produtora de café lá do estado do Espírito Santo. Quero cumprimentar aqui meus conterrâneos, nossa deputada Jaque, deputado, tantos outros companheiros e companheiras que aqui estão. E para nós, enquanto agricultores e agricultoras, é uma grande honra poder participar desse espaço e poder participar desse debate tão importante do novo mundo do trabalho, onde a gente vê, né, que todo mundo vem mudando, né, a forma de trabalho, e na agricultura familiar não é diferente. E eu quero parabenizar aqui nossa presidenta Gleice por trazer esse debate e incluir a agricultura familiar também. Porque muitas vezes a gente sente que o debate do mundo do trabalho é mais nos urbanos. E a gente precisa compreender que o mundo do trabalho, né, a forma do trabalho também na agricultura familiar, eu quero cumprimentar também. Eu sei que tem outros dirigentes sindicais, de sindicatos, que também estão aqui presentes, que nós também estamos fazendo esse debate e o desafio que também tem sido na agricultura familiar. Então, quando o Partido dos Trabalhadores vem englobando isso, também vem para esse reconhecimento e essa pauta tão importante. E aí eu quero citar que nós, enquanto agricultores, a gente vem enfrentando ainda, né, no meio rural, antigos desafios, mas também novos desafios, né, desafios que estão mais na atualidade. E aí eu gostaria de citar que, dentro desses antigos desafios, nós ainda temos um alto índice de informalidade. No campo brasileiro, ainda mais de 80%. Então, nós temos que avançar nesse ponto para que a agricultura familiar permaneça viva. Né, nós temos, hoje, apenas 23% das terras. Então, a agricultura familiar ela tem várias formas, né? Tem os agricultores familiares proprietários, comodatários, que trabalham em agroindústrias, os sem terras, né? Então, apenas 23% da terra, mas que representa 67% das ocupações. Então, talvez em um pequeno pedaço de terra, nós temos muitos agricultores que produzem, que a família trabalha, diferente do agronegócio. Então, a agricultura familiar é feita por pessoas, por gente. E é importante também destacar que 23% do valor bruto da produção agropecuária é, né, uma dinamização econômica de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes, o que corresponde a 68% da economia de mais de 90%. E nós também temos que destacar que Nossa, meu tempo está correndo aqui. Temos que destacar que um enfrentamento muito grande que nós tivemos foi o esvaziamento das políticas públicas nos últimos 2 governos, vamos dizer aí, do golpe e também do desgoverno Bolsonaro. O esvaziamento das políticas públicas teve um impacto muito grande no meio rural. E nós precisamos destacar que, no ano passado para cá, com a retomada do MDA, a gente tem conseguido a retomada das políticas públicas, apesar que ainda é um desafio de acesso, mas a gente já tem visto como tem melhorado. Um outro desafio também ainda é o trabalho análogo à escravidão. Então, recentemente, a gente viu muitas matérias no próprio estado do Rio Grande, mas não só lá, em todo o nosso país, ainda é um desafio que nós precisamos enfrentar. E novos desafios a gente precisa trazer aqui as questões climáticas. Hoje é um ponto muito forte para nós, as questões climáticas, e não é só olhar as questões climáticas como um ponto das paisagens no meio rural, mas olhar também como um ponto em relação às condições de produção, às condições de bem viver no campo. Nós também precisamos destacar um desafio levado
em consideração o que são as inovações e as tecnologias de informação e comunicação, que hoje a gente estava até conversando um pouco antes, né, de entrar aqui, sobre as novas tecnologias também no meio rural, que nós precisamos aprofundar sobre isso. E aí a gente fala, né, sobre o grande êxito rural, a falta de mão de obra no campo. O nosso campo brasileiro também tem passado por muitos desafios. E aí muitas pessoas criticam a própria Bolsa Família. E a falta de mão de obra não é a Bolsa Família. O êxito rural tem aumentado muito. A falta de políticas públicas implica na permanência dos sujeitos no campo. Então, a gente também precisa pensar como as tecnologias podem ajudar. Não só pensando no capitalismo, mas pensar, sim, que a própria tecnologia, as próprias máquinas, elas podem diminuir, inclusive, na questão da carga horária. Porque eu, como produtora de café, eu sei que muitas vezes eu precisava levantar 3 horas da manhã para poder conseguir dar conta de colher o café naquele período, porque a gente não tem o ano todo. E se a gente não tem uma mão de obra, se a gente não tem condições, a gente precisa aumentar o nosso tempo de ficar no meio da propriedade. Então, a gente precisa avançar nesse debate. Então, a questão ambiental e as novas tecnologias, elas são debates fundamentais que nós precisamos colocar. E, quando a gente fala sobre essa modernização, nós precisamos pensar nesse equilíbrio, né, que é a inovação e a inclusão. E é não pensar nesse sentido que não tenha mais desigualdade, mas é pensar nesse sentido para que a gente possa ter mais igualdade. Hoje também existe uma desigualdade muito grande no campo, entre o próprio agronegócio e a própria agricultura familiar. Então, a gente precisa pensar nesse sentido para que tenha igualdade, para que o agricultor também possa ter esse acesso. E aí, nós precisamos, né, olhar, e hoje quem tem sofrido mais no campo, e aí a gente pode retratar muito bem aqui, que são a população preta. Né? Hoje o nosso campo brasileiro ela é mais de população pretas, então esses sujeitos têm sofrido mais em relação, quando a gente fala desses desafios que nós temos na atualidade do mundo de hoje, a juventude e as mulheres. Então, esses são um recorte, né, que nós temos dados desses desafios que nós temos. E nós precisamos também para a questão dos assalariados rurais. Né? Hoje, no campo, a gente vem enfrentando muitos desafios para que trabalhe também essa igualdade, né? Dialogue em conjunto a própria agricultura familiar e os assalariados. E aí, nós temos um recorte recente, a gente corre aqui por causa do tempo, que mostra, e aí falando, né, desse espaço da juventude, dos desafios que nós temos enquanto jovens, a gente traz muitas questões, e o êxito rural ele tem aumentado muito. Né? Entre 2012 e 2023, a população jovem de 16 a 32 anos, que é o nosso recorte da CONTAG, saíram do campo mais de 1.488. Então, sair do campo mais de 1 milhão de jovens em menos de 10 anos retrata o grande desafio que nós temos. E aí eu quero valorizar mais uma vez, né, esse debate do Partido dos Trabalhadores, olhando também para o campo brasileiro, e aí o desafio que nós temos para as nossas regionais. Quando a gente fala da saída dessa juventude do campo, a gente vê que na região centro-oeste, mais de 26% desse total vem dessa região. Então, a gente tem um recorte também nesse olhar pelas regionais. Depois vem a região sudeste, com 25%, a região sul com 20%, a região norte com 19%, e nós tivemos um acréscimo, né, dessa juventude, dessa população no campo na região norte. Então, é um recorte muito significativo nesse Brasil que nós temos, e aí nós precisamos de uma grande diferença. Né? Muitas vezes a gente sente falta desse debate lá nas comunidades, um debate como esse que nós estamos fazendo hoje, que nós precisamos fortalecer. E nós vimos agora, para mim finalizar, as eleições desse ano.
O desafio que nós tivemos de eleger trabalhadores e trabalhadoras nos nossos municípios, né? O retrato lá no próprio Espírito Santo, mas também de todo o Brasil. Então, nós precisamos avançar com esse debate, que chegue na juventude, que chegue nas mulheres, que chegue até as comunidades quilombolas, ribeirinhas, e a gente avance. Nós precisamos de gente no campo, nós precisamos de gente na cidade, nós precisamos trabalhar o bem viver da nossa sociedade. E quando a gente fala desse mundo de trabalho, a gente está falando de condições de vida, de igualdade. E é isso que eu quero valorizar e que a gente possa de fato, com esse debate, mais lá na as pessoas possam compreender tudo o que a gente tem falado, tem dialogado, seja nos partidos, seja nos movimentos. E é isso. Muito obrigada. Viva o Partido dos Trabalhadores. Viva todos nós. Obrigada, Mônica. Muito elucidativa a sua fala. E parabéns, tão jovem e já nessa luta bonita pelo campo. Muito bacana, viu? Eu quero passar, sem muitas delongas aqui, o Nicolas, que é meu conterrâneo lá de Juiz de Fora, trabalhador de aplicativo. Seja bem-vindo, viu, Nicolas? Obrigado, companheiro. Boa tarde. Eu vou ficar sentado, apesar de todo mundo estar ficando em pé, porque apesar de todo mundo ficar falando que eu sou muito jovem, eu me sinto super idoso e cansado, então eu vou ficar aqui. Essa cadeira é muito confortável. Boa tarde, companheiros, companheiras. Meu nome é Nicolas, eu sou de Juiz de Fora. Uma cidade conhecida por várias coisas. Uma delas foi ter tentado matar o Bolsonaro e acabar elegendo. Foi uma das situações, mas ela também é conhecida por Manchester Mineira, e depois eu vou falar por quê. E todo mundo está com ela na cabeça aqui, porque no painel anterior, a nossa prefeita reeleita lá, Margarida Salomão, esteve aqui, pôde conversar com vocês também. Foi reeleita com o pé nas costas lá, porque fez uma gestão realmente espetacular, em primeiro turno. E eu sou motoboy lá em Juiz de Fora. Eu trabalho por aplicativo desde 2019, comecei como motorista, trabalhando com Uber, InDrive, 99. E em 2020, a pandemia atrapalhou meus planos e de todo mundo, e ser Uber se tornou completamente inviável, porque eu teria que ficar dentro de um ambiente fechado em plena pandemia. Eu achei, por incrível que pareça, mais seguro ser motoboy, que tinha uma possibilidade maior de controle ali da pandemia mesmo em si, né? É importante eu dizer aqui sobre esse período da pandemia, porque isso mostra já um caráter da minha categoria, dos motoboys por aplicativos, um caráter de resiliência, de força, para a gente não ficar falando o tempo todo e colocando os motoboys como se eles fossem coitadinhos do rolê e que, nossa, coitado dos motoboys, sofrem demais. Não é um discurso legal, a galera não gosta disso. Se chegar no meio da gente e falar mais ou menos com esse tom assim, a repulsa é imediata. Então, nós somos uma categoria, na real, muito resiliente. A gente suportou, por um longo período, um processo realmente muito difícil, que todo mundo aqui pôde acompanhar, e terrivelmente assustador, né? Já atingimos aí a marca de 6 mil mortos ao dia, e tudo isso trabalhando. Tudo isso em cima da moto, e entregando em hospital, e entregando, e vindo daqui para lá, sendo vetor e vítima ao mesmo tempo. E a gente atravessou esse momento, e trouxe, e justamente esse momento fez com que a categoria crescesse exponencialmente. Somos hoje 570 mil entregadores por aplicativo no Brasil. Isso é mais do que a categoria dos bancários, né? E só na maior, que é o iFood, nós somos 370 mil pessoas. 370 mil entregadores cadastrados, ativos, hoje trabalhando com a maior plataforma que existe no Brasil. Beleza? Mas como que isso aconteceu? Como é que o iFood, que há 20 anos atrás não existia, de repente tem 370 mil cadastros ativos, pessoas trabalhando ali? Bem, os motoboys, eles são uma categoria historicamente autônoma, na sua maioria, são historicamente autônomos. Basicamente, alguém fala, quanto que custa alguém me procurar, me ligar, e falar, quanto que custa levar esse negócio aqui para mim lá no bairro tal, rua tal, para pessoa tal? Ah, eu esqueci minha chave, não sei o quê, quanto que é que você cobra para poder fazer isso? Então, historicamente, nós somos uma categoria autônoma, né? Existiam e existem motoboys seletistas? Sim, existiam e existem, né? Normalmente trabalhando em farmácia, em açougue, em mercado, mas majoritariamente autônoma. O que o iFood fez? Ele prometeu cliente.
Então, ele fez um atalho. Ele falou, não, olha só, esse negócio é chato, você tem que ficar negociando, você tem que ficar procurando, prospectando cliente. A gente vai fazer o seguinte, você vai abrir o aplicativo aqui e vai estar ali o cliente. Né? E a promessa foi essa. Então, a todo momento, a promessa foi de que a gente permaneceria autônomo. E a gente só entrou todo mundo para dentro da plataforma por essa promessa. Porque era flexível, porque tinha liberdade, porque eu podia trabalhar na hora que eu quisesse. Né? Então, a galera começou a cair para dentro da plataforma. Esse mercado autônomo, certo? O problema foi que, com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, as plataformas elas foram espremendo essa autonomia. Elas foram retirando, ponto a ponto, essa autonomia que foi prometida. Então, hoje, se você perguntar para um motoboy, na verdade, se perguntar para qualquer trabalhador, Renato Meirelles demonstrou bem, perguntar, mas você quer ser CLT, você quer ser autônomo? Eu quero ser autônomo. Isso é um desejo humano. Eu tenho um menino de 2 anos que ele me ama, assim, eu sou um bom pai, mas ele não gosta de me obedecer. Ele não gosta, quer soltar minha mão, sair correndo sozinho na rua. Ele tem vontade própria. Né? Ele detesta seguir ordens, assim como eu detesto, e provavelmente aqui todo mundo detesta também. Cada um quer ser dono do seu destino. Então, se você perguntar para o motoboy, ele quer ser autônomo. O problema, eu uso esse boné aqui porque eu não tenho cabelo. Eu gostaria de ter cabelo? Gostaria. Isso me autoriza a sair dizendo por aí que eu sou cabeludo? Não. Então, eu gostar de ser autônomo não quer dizer que hoje eu seja dentro da plataforma. Esse é o grande problema. Tá? Porque devido a essa retirada da autonomia que veio acontecendo de uma forma vagarosa e quase não perceptível, hoje a gente não é. Esse é o grande problema, certo? Porque hoje, se eu abro aqui o meu aplicativo do iFood, inclusive ele sabe que eu estou em Brasília, ele já me mandou uma promoção aqui para eu poder ir lá e fazer a entrega. Né? Se eu abro aqui o meu aplicativo do iFood, vocês vão conseguir ver que aqui tem 3 sistemas de avaliação interno, Score, saúde da conta, tem a avaliação do cliente, tem a avaliação de estabelecimento, ele fica me ameaçando, ele fala, detectamos um comportamento incomum, olha que você vai ser desativado. Então, assim, esse controle hoje é uma coisa que não existia 2 anos atrás. Então, eles vieram implementando esse controle. Essa autonomia hoje não existe nos aplicativos de transporte e entrega no Brasil. Não vou falar de todos, porque você disse bem, são vários, são 11 milhões de trabalhadores. Né? Então, assim, isso tem um maior ou menor grau de autonomia, um maior ou menor grau de subordinação, mas hoje, nessas plataformas que nós vemos de transporte e entrega no Brasil, essa autonomia é inexistente. Tá? A começar pelo mais importante. Lembra que eu falei que quando alguém me falava assim, quanto que é para poder trazer uma chave aqui para mim no aeroporto que eu esqueci? Hoje isso não acontece. Esse é o primeiro ponto que não acontece. Eu não tenho liberdade de dar preço. Chega para mim aqui só o seguinte, olha, tem essa corrida aqui por X reais, quer pegar? E aí eu posso até falar que eu não quero, mas eu só posso falar algumas vezes, senão eu tomo um bloqueio. Né? Então, assim, essa subordinação hoje ela é escancarada. Tá? E o problema é que a nossa vontade de ser autônomo permanece. Então, no momento em que você chega para o entregador e fala assim, ah, mas acontece que você é subordinado, portanto, você é CLT, portanto, o STF não sei o quê, o Tribunal de Justiça não sei aonde condenou a ser todo mundo seletista. O cara fica assustado. Ele fica assustado, porque no seletista, o que ele vai entender, com quem que ele vai se comparar? Com o vizinho dele, que trabalha no caixa do mercado, né? Com a mãe dele, que trabalha como doméstica. Ele vai entender o seletista como um precarizado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E ele tem muito receio disso. Né? Então, assim, eu acredito que, quando a gente diz assim, o cara ele não quer ser CLT, não é porque a gente não gosta da cor da carteira, porque a gente não gosta da carteira, porque a gente tem algum tipo de repúdio ao fato de ser seletista. Não é esse o problema. O problema é que a CLT ela é horrorosa. Hoje, o salário mínimo é extremamente rebaixado. Né? A gente tem que lidar com um pensamento servilista que existe no Brasil desde muito tempo, isso é herança, né? Onde o cara, ao mesmo tempo que ele me contrata aqui para eu atender alguém, ele também está me contratando ao mesmo tempo para fazer café, para poder varrer a loja, para poder limpar banheiro, para poder fazer uma série de coisas, e é isso que eu vou pensar, e é isso que eu não quero. Eu quero ficar ali em cima da moto, fazendo a minha entrega, trabalhando do meu jeito, certo? Agora, é certo dizer que essa autonomia foi completamente retirada ao longo do tempo, certo? A consequência disso foi que essa categoria aumentou demais, tomou completamente o mercado autônomo, né? E quem contratava por CLT ficou sem ter o que fazer. Aquele restaurante que contratava por CLT, de repente ficou caro demais, porque a concorrência ficou muito difícil, e aí ele vai lá e demite aquele motoboy dele, que era seletista e tinha direitos, para poder usar a equipe que hoje as plataformas oferecem. Né? Então, acabou com o mercado autônomo e agora está acabando com o mercado seletista também. E está sobrando um montão de informal por aí, que não é nenhum nem outro, e para as plataformas é uma bênção, porque eles ganham dos 2 lados. Né?
Eu quero chamar a atenção aqui, o meu tempo acabou, não sei nem como, eu provavelmente falei metade do que eu queria dizer, mas depois qualquer coisa eu consigo complementar de alguma forma. Queria chamar a atenção aqui que no dia 9, agora, segunda-feira, o STF vai fazer uma audiência pública para poder tratar desse tema, para poder saber, na verdade vai até um pouco além, se a gente é trabalhador ou se a gente é parceiro comercial das empresas. Nem é essa a discussão, se a gente é autônomo ou se a gente é subordinado. A discussão é para saber se a gente é trabalhador ou se a gente não é. É um negócio assim, um tanto quanto absurdo, e que eu gostaria de chamar a atenção, porque são vários trabalhadores plataformizados, são 11 milhões. Está tratando de transporte e entrega? Tá, mas essa decisão vai afetar já de saída 11 milhões, certo? E isso quer dizer que, em se decidindo que nós não somos trabalhadores, e fica toda hora parecendo um absurdo eu falar isso, porque é um absurdo mesmo, mas é essa a dúvida que o STF tem. Em se decidindo que nós não somos trabalhadores, nós vamos perder uma ferramenta importantíssima, tá, histórica, que já vem sendo atacada há muito tempo, a Justiça do Trabalho. Beleza? Então é por isso que eu queria chamar a atenção para esse ponto. Eu agradeço e desculpa, já passei do tempo, e eu fico à disposição. Muito obrigado. Maravilha, obrigada, viu, Nicolas? Muito legal aqui seu papo conosco. Vou passar, então, o nosso último, o Fausto Augusto. Fausto, você tem 10 minutos, tá bem? Bem, primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a nossa presidente, Fátima, Benê ali, e cumprimentar todas as mulheres, cumprimentar Zé Dirceu aqui, o companheiro, e cumprimentar todos os homens aqui. Enfim, quando o Paulo me colocou nessa mesa, da minha origem, ele sabe que ele colocou eu aqui para rivalizar, ou para pelo menos fazer algum debate nessa discussão. Eu queria começar dizendo que, primeiro, a gente precisa tomar alguns cuidados. O primeiro é que nós estamos no século XXI e a gente tem uma tendência de usar as ferramentas teóricas do século XX para entender um novo século. Eu, como venho lá da base metalúrgica do ABC Paulista, eu gosto de usar como exemplo, é como se a gente estivesse apertando uma porca com um alicate. Dá para apertar, mas não fica tão bem apertada e ainda come as arestas. Isso é um grande problema nosso hoje. A gente olha para os conceitos, inclusive teóricos do século XX, jurídicos, e precisa lidar com uma realidade do século XXI, que eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas ela é diferente. Por quê? Porque o Márcio, eu estava conversando aí com o Márcio aí fora, o Márcio Posch, nosso presidente do IBGE, e estruturalmente, os dados do mercado de trabalho, eles não mudaram sensivelmente a ponto do debate que a gente está fazendo aqui. Alguns dados. Taxa de participação, ou seja, quantas pessoas estão trabalhando, 62,3% em 2012, 62,4% em 2024. Taxa de informalidade, 38,3% em 2016, quando o IBGE começou a medir, 38,8% em 2024. Número de trabalhadores, proporção de trabalhadores por conta própria ou autônomo, como a gente fala. Em 2012, 22,9%, em 2024, 24,6%. Número de empregadores no Brasil, 2012, 3,8%, 2024, 4,1%. Taxa de desemprego, nossa melhor história, 2013, 6,3%, nós já atingimos esse ano 6,2%. O que esses números não dizem? Bem, primeiro que eles não dizem que quando eu olho para o que não está no número, ele me mostra 30 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Fora que eu digo não estão trabalhando e não estão procurando emprego. E do ponto de vista dos trabalhadores, e aí pegando 30 milhões entre 18 e 59 anos, tirando os jovens e tirando os aposentados, os mais velhos. De informais, nós temos mais ou menos 30 milhões, 60 milhões, e nós temos algo em torno aí de 5, 6, 7, 8 milhões, dependendo do nosso momento, de desempregados. Nós estamos falando de um público de 67 milhões. Então está aqui.
Por que eu estou chamando a atenção? Para a gente tomar alguns cuidados. Primeiro que nós não podemos jogar a criança com a água do banho. A maior parte das pessoas que estão trabalhando hoje são trabalhadores com carteira profissional assinada. Então, cuidado. Nem tudo é empreendedor. A discussão das 6x1 mostra isso para a gente. Quem é o trabalhador 6x1 das redes sociais? Ele não é empreendedor. Ele não é trabalhador de aplicativo. Ele é trabalhador das lojas, dos mercados, dos shopping centers e etc. Então, cuidado. Agora, não é a mesma coisa. E isso nós temos que olhar com mais atenção. Como eu disse, a minha origem é o ABC Paulista, e a expressão política dos trabalhadores foi o movimento sindical brasileiro. É da onde surge o nosso presidente. O Lula, para mim, não é só uma imagem, ele é, antes de tudo, um som. Quando era moleque, ia para a escola, ouvia o Lula falar no carro de som. Essa expressão que funda o PT, funda a CUT, funda boa parte dos nossos movimentos, está sob ataque desde os anos 70. Desde a Margaret Thatcher e do Donald Reagan, e que aqui no Brasil chega pesadamente a partir dos anos 90. Aí a gente fala, o movimento sindical está frágil. Sim, né? Faz 30 anos que a gente toma porrada, vai fragilizando. Tem os nossos erros, aí o pessoal já conhece, já sabe, eu não preciso discutir. Aí vem 2016, 2017, reforma da Previdência, ou melhor, reforma trabalhista. 8 temas que o Temer manda para o Congresso, vira mais de 100 mudanças na CLT, a maior reforma da CLT da nossa história. E um elemento fundamental que impactou é que ela foi mais do que uma reforma trabalhista, ela foi uma reforma sindical. E quando o movimento sindical ficou frágil, boa parte do financiamento do movimento social se tornou frágil. Não vou discutir se está melhor ou pior, mas o carro de som, o espaço de debate, o pão com mortadela, era o movimento sindical que provia para as lutas. Não tem mais esse dinheiro. Todos nós estamos aqui, vários dirigentes sabem melhor do que eu o que significou isso. Nós temos espaço para fazer o debate aí da contribuição negocial dentro do Congresso Nacional? Por que será? Essa é uma primeira ponte. A segunda ponte, que eu acho que é importante, é que do outro lado acontece um fenômeno político importante, e que nós somos responsáveis por ele. Nós demos identidade para a periferia. Não é o 100% favela, tem orgulho de ser da favela, tem orgulho de ser da periferia, e isso é uma tarefa nossa. E que nós começamos nos diferentes movimentos, não só no movimento sindical, como a gente lembrou, os movimentos de moradia, que às vezes a gente olha o movimento de moradia como a casa e o apartamento do Minha Casa, mas nós começamos os movimentos de moradia a partir de urbanização de favela. Não é isso? O que nós fizemos? Nós transformamos as favelas em comunidades. Parece pouca coisa, mas é uma mudança de conceito histórico. E isso vai dando identidade. E essa identidade da periferia, ela ganha um impulso muito grande a partir de 2003. É óbvio. E ela passa a ter voz política. Por que surge o Data Favela? Surge o Data Favela porque a favela passa a ser importante. Passa a ser importante porque a favela compra. Porque a periferia é a maior parte dos consumidores no Brasil. E quando a gente colocou o Bolsa Família, o interior do Nordeste passou a ser relevante do ponto de vista do mercado. Só que aí, aquilo que a gente cria, vira empreendedor. E é capturado por uma visão tipicamente liberal. E por quê? E aí eu acho que a gente precisa fazer um debate muito sério sobre isso. Nós criamos o MEI. Nós avançamos sobre a legislação da pequena e média empresa, não é isso, Okamoto? E não somos nós que os representamos, nós não somos a voz deles. Por quê? Nós temos que fazer pergunta. E aqui eu quero, caminhando aqui para o último minuto,
fazer algumas provocações. Sabe, eu trabalho com estatística há 28 anos. E sabe qual é um dos grandes dramas da nossa estatística? Ela é majoritariamente liberal. Todos os dados que a gente faz são dados individuais. Só que, antes de eu entrar no Diese, eu fui aluno e milito na economia solidária. Subi os morros do Rio de Janeiro montando cooperativa, lá na década de 90, na Brasilândia, no exterior de São Paulo, e rodamos um pouco o interior do Nordeste, aí fazendo casa de farinha. Qualquer um que conhece a viração sabe que as famílias constroem estratégias familiares de sobrevivência, da qual um é aposentado, o outro ganha o Bolsa Família, o outro é informal e o outro é formal. E a gente começa um debate de 15 segundos de TikTok para fazer uma oposição entre o formal e o autônomo. Não tem sentido isso. Nós somos classe trabalhadora. Nós fazemos parte do Partido dos Trabalhadores. E nós temos que debater como que nós vamos garantir a melhoria da renda e da condição de vida do CLT para o trabalhador de aplicativo. Talvez esse seja o nosso desafio. Eu me lembro, mais um minuto, tá? Eu me lembro de uma história importante lá no Rio de Janeiro, em que a gente montou uma oficina de costura. Pegamos um monte de costureira, que a Caritas comprava lá as máquinas de costura, montamos uma oficina de costura. Na segunda semana, metade já não vinha mais. E a gente foi perguntar para elas por que elas não vinham mais na oficina de costura, porque agora tinha costura, a gente tinha conseguido até uma escola para fazer uniforme, etc, etc. E elas falavam, pô, mas eu vim para cá porque eu gostava da cooperativa, porque eu não tinha horário. Eu podia trazer meu filho, eu podia sair mais cedo. E agora que virou oficina, eu até ganho mais, mas eu não tenho essa flexibilidade. Bem, essa discussão, Nicolas, como a gente disse, é uma discussão que eu discuti em 1997. Não é novidade para nós, não é isso? Esse, para nós, precisa ser um olhar um pouco diferente. O Bolsa Família, o BPC, a aposentadoria, ela é parte de uma composição de renda familiar que faz com que um brasileiro consiga viver com a renda que ele tem individualmente, como o Márcio Postman e com o IBGE mostra para a gente, que na média é um pouco acima de 200, de R$2.000, mas na moda não chega a 1.000 individualmente, mas familiarmente faz diferença. E aí eu entro para o final da minha fala dizendo, nós perdemos um debate bastante relevante até para nós, porque a visão bolsonarista dialoga a partir da igreja com o núcleo familiar. E nós continuamos um debate individual sobre as políticas sociais. O Bolsa Família, eu falava aqui para o Renato antes de entrar, um termo do mundo banqueiro, é o funding do pobre. O que é o funding do pobre? Eu vou explicar. E do empreendedor, como o pessoal gosta de chamar. A tiazinha, lá da periferia, faz coxinha. Eu posso chamar de tiazinha porque é minha mãe. Minha mãe fazia coxinha lá na periferia de Diadema, Fátima. Ela faz coxinha para conseguir uma renda de R$800 por mês. Se ela conseguia um emprego de um salário mínimo na fábrica, na casa ou na loja, ela deixava a coxinha e ia ter lá o salário mínimo para ela. O Bolsa Família dá 600, mais 800, que vai dar mais ou menos ali os 1.400, e ela continua sendo fazedora de coxinha. E ela não vai trabalhar como empregada doméstica para trabalhar 13 horas por dia, 6 ou 7 dias por semana. Só que eles chamam ela de empreendedora e a gente chama ela de precarizada, ou precariado, ou o nome que a gente queira. Só que quem viabilizou a condição dela de empreendedora, não gosto muito do termo, mas enfim, fomos nós.
E a gente perde isso. Como é que pode? Se a gente continuar compreendendo o Bolsa Família ou os benefícios sociais como benefícios individuais, nós perdemos o debate. Se nós compreendermos como uma disputa coletiva, talvez a gente faça um debate diferente. A mesma coisa acontece no campo. Todo mundo sabe que no campo a organização da pequena propriedade é familiar, por isso que a gente chama, inclusive, de agricultura familiar. Então, o meu último recado, meu tempo estourou já faz um tempo, nós podemos e devemos disputar os diversos espaços. E a construção da unidade da classe trabalhadora e dos trabalhadores, nas suas diversidades de condições reais e objetivas, é o que faz a nossa construção da identidade. E talvez a gente encontre uma saída um pouco menos liberal para a proposta que está colocada e que está se disseminando no mundo TikTok. Obrigado, gente. Obrigada, Fausto. Pessoal, muito bom. Nós vamos agora, então, abrir para o debate. Como eu falei inicialmente, são 10 perguntas, sendo 5 que foram inscritas pelo site, e vai ser sorteado o link, vai ser sorteado, e 5 das pessoas que entregaram aqui. Tá certo? Então, eu vou perguntar aqui para o pessoal da organização se as perguntas já estão aqui, se já estão selecionadas, quem é que vai trazer aqui para nós? É um a um. Um lá e um cá? Vamos começar presencial? Pessoal, nós vamos começar aqui com as presenciais. Então, a pergunta é para o Fausto. A primeira pergunta é da Terezinha de Jesus, ela é de Goiânia, e ela pergunta: com o avanço das tecnologias, em especial a inteligência artificial, no mundo do trabalho, como ficam as relações de trabalho e sindicais neste contexto? 2 minutos, Fausto. É isso aí, 2 minutos é difícil. É pai bola. É pai bola. Sim, o mundo do trabalho está mudando muito, e a gente que acompanhou muito de perto o que ele chamava de reestruturação produtiva dos anos 90, ela fazia o quê? Ela substituía este braço. O que acontece com a entrada da inteligência artificial? Ela começa a mexer aqui. E isso muda muito. Muda muito em vários sentidos. O primeiro deles é que setores que historicamente não foram automatizados serão automatizados. E por que o debate da IA preocupa tanto a chamada classe média? Porque agora é ela que começa a perder emprego. É o advogado, é parte do pessoal da área médica, é o pessoal da administração, é contador. Esse mundo que está perdendo emprego e que vai perder emprego com a IA, e já está perdendo. Então aí preocupa. Jornalista, então, cara, é assim, ó. É só olhar o que está acontecendo dentro da Rede Globo. Este debate virá para nós, e se não tomar cuidado, a gente vai caminhar de novo, para uma discussão simplista. O debate da IA, ele é muito mais complexo, e ele passa, assim, por um debate que vai desde a educação, nós temos que fazer letramento digital sério sobre isso, até a nossa discussão de aposentadoria. Ele vai transversalizar tudo isso. Nem tudo será ruim, mas nem tudo será bom. Como é que nós vamos disciplinar isso? Esse é o grande desafio nosso. Terá impacto no mercado de trabalho? Terá e já está tendo. E o principal deles ele está comendo os empregos da base, que historicamente o jovem ingressava no mercado de trabalho. E aí nós vamos ter que criar alternativas que vão fazer essa ponte entre a educação e o mundo do trabalho. Obrigada, Fausto. A próxima é para o Renato Meirelles, é do Alfredo Ramos, de Montes Claros, e a pergunta dele é: qual a sua opinião sobre o projeto do governo de regular os motoristas de aplicativo? Começa que o nome é uma porcaria.
Você tem que regular as plataformas. Do ponto de vista de conteúdo, é bem bom, tá? Oi. Do ponto de vista de conteúdo, é bastante interessante. Mas do ponto de vista de forma, tá tudo errado. Pessoal, eu sou publicitário de formação, me perdoem por isso. Mas eu sou da comunicação. Eu estava ouvindo, cara, você foi brilhante na sua colocação. Foi brilhante, foi a coisa mais lúcida que eu ouvi nos últimos tempos sobre a questão do que é essa vontade, do que são os motivadores de tudo isso. Agora, o argumento poderia ser: continue dono do seu próprio tempo, continue dono do seu próprio negócio, não transforme a plataforma no seu chefe. E aí é um erro de comunicação. É um erro de comunicação. Porque na prática, do jeito que parece, você está punindo o cara. O discurso nosso, o discurso desse campo, é o discurso: eu estou aqui para te proteger. Eu já fiz pesquisa que foi capa do Estado de São Paulo. 2/3 não querem que mude nada. E aí chega nós, chega e te olha, você não sabe o que você está dizendo. Eu sei o que é o melhor para você. E exatamente por isso você vai ter que pagar um imposto para garantir o seu futuro. Cara, pelo amor de Deus, desculpem a franqueza que eu estou falando isso, mas nós estamos tendo um desafio de comunicação. Estar do lado dos trabalhadores significa garantir que as plataformas garantam o trabalho autônomo, garantam a liberdade, garantam, como você disse. Então a questão é de quem você está lá. Você está taxando o trabalhador ou você está garantindo a autonomia do trabalhador? Esse debate precisa ser cumprido e precisa ser comunicado para a sociedade. A próxima pergunta é para a Mônica. Mônica, a pergunta é da Miriam, não sei de onde ela é. Ela pergunta: como a agricultura familiar poderia se beneficiar de uma ampla reforma agrária? Olha, a agricultura familiar vai se beneficiar muito, né? É um debate que a gente vem há muitos anos, e muitos anos, e eu acredito que é um dos maiores desafios que nós temos no campo hoje, em relação à terra, né? O primeiro passo para se permanecer no campo é a terra. E quando a gente fala da reforma agrária, a gente fala dessa forma, dessa divisão de terra, né? Então, a partir do momento que você tem condições, que você tem um pedaço de terra, você tem esperança, você pode produzir, você pode viver naquele espaço. E quando a gente fala de uma reforma agrária, também não é só a terra, né? Vem as políticas também que englobam ali para essa permanência. Então, e falar da agricultura familiar e falar da reforma agrária é falar de gente no campo. E quando a gente fala de gente no campo, a gente não está falando só em produção de alimento. A gente está falando também no cuidado com o meio ambiente. A gente está falando da nossa ancestralidade. A gente está falando de uma diversidade muito grande. Então, hoje, para nós, é uma das principais pautas, é a reforma agrária e é todas essas condições. E falar de gente no campo é também falar de não ter um grande acúmulo de pessoas, talvez, na área urbana, que possa, talvez, estar no espaço que não tenha condições, né? A gente fala do subemprego, então tem toda essa divisão. Então, a reforma agrária, para nós, ela é muito significativa e a agricultura familiar, sem sombra de dúvida, ganharia muito, e não só a agricultura, mas toda a população, seja do campo e seja da cidade. Obrigada. A próxima pergunta é para o Nicolas, é da Luísa Dulce. E a pergunta é: o Brasil aprovou recentemente a Política Nacional de Cuidados. Qual o papel dos programas e equipamentos de cuidado para a garantia de direitos aos trabalhadores, em especial às mulheres? Vocês acreditam que a política de cuidados poderia se tornar uma marca do nosso governo na relação com a classe trabalhadora?
Eu acabei não falando aqui, e eu acho que, na verdade, esse debate ele está até um pouco deslocado do que está acontecendo. Entra muito no que a gente estava falando a respeito do aplicativo, porque eu não sei se vocês já viram um aplicativo chamado Endrive. Vocês podem abrir ele aqui em Brasília. Ele tem, além de motoboy, motorista e etc., ele tem mais outras 62 categorias que estão ali no aplicativo ali. Entre eles, tudo, principalmente economia de cuidado. E aí eu estou falando, cuidador de idosos, babá e etc., está tudo por ali. E também é uma categoria que vai ser completamente invadida pelo trabalho por aplicativo. Como que isso vai funcionar num futuro próximo? Isso vai depender do que a gente vai fazer agora com essa galera que está mais à frente, que no caso somos nós, né? Como é que a gente vai lidar com isso? A garantia de direitos para essa trabalhadora vai, na verdade, tem duas frentes, né? A primeira é a economia de cuidado não remunerada, né? Que é a jornada dupla, tripla e etc., não remunerada. Isso é um problema estrutural da sociedade, na verdade, e eu não vou saber responder como é que você resolve esse problema, mas eu sei qual que é a ameaça que a gente tem pelo outro lado, que é pela invasão tecnológica na gestão desse tipo de trabalho. E isso vai depender muito de como que a gente resolve agora. Eu acabei não falando, na outra resposta, e foi bom essa pergunta ter sido direcionada para o Renato, porque ele começou a bater antes do que eu. O PL 12, ele não resolve absolutamente nada dos problemas que nós enxergamos. Tá? Não resolve absolutamente nada. Nem garante a autonomia que a gente deseja e nem garante os direitos que as plataformas estão sonegando. É incrível, porque, embora o nome seja autônomo com direito, o único direito que está colocado ali é o direito previdenciário. E o direito previdenciário não é exatamente um direito, porque eu estou pagando por ele. O motorista que recebeu esse projeto de lei, ele leu e falou, tá, mas e eu? E eu aqui, eu fiquei aonde? Né? Então, foi um grande problema. Não é à toa que os entregadores não estão nele, tá? Porque nós resistimos a isso. E para além de tudo isso, a gente ainda tem o fato de que a previdência é extremamente importante, mas eu não estou exatamente interessado em quanto que minha viúva vai receber de pensão se eu morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero acidentar. Eu não quero receber... eu não quero receber seguro-saúde, auxílio-saúde. Eu quero não cair, eu quero não machucar. Né? Então, assim, faltou, eu acredito que rolou uma inversão tão gigantesca desse debate, porque faltou as políticas de prevenção, né? E a gente está falando, eu falei aqui que a gente esteve conversando agora há pouco com a prefeita Margarida Salomão, e eles falaram, nós somos 30% do gasto do SUS hoje lá na minha cidade. Está todo mundo pagando. Está todo mundo pagando. Tá? E a gente não está preocupado com isso. Como é que eu vou discutir previdência primeiro? Eu tenho que discutir como é que eu não caio. Eu tenho que discutir como é que eu não machuco. Então, o PL não resolveu. Isso mostra, tá, que a gente, o governo federal, o campo progressista, está muito fora da casinha, mas muito fora da casinha, no debate que importa. Tá? Valeu. Não sei se eu respondi, desculpa. Muito bem, obrigada. A próxima pergunta é do Hélio Alberto. Hélio Humberto vai para o Renato. Professor Renato, o atual quadro do mundo do trabalho e a dificuldade de diálogo dessa esquerda. Não é esquerda, com o mundo, com o mesmo... Espera aí, vamos lá. O atual quadro do mundo do trabalho e a dificuldade de diálogo da esquerda com o mesmo também não denuncia a dificuldade do governo de colocar iniciativas para o Brasil escapar da armadilha da renda média? Não sei se deu para entender, deu? Bom, não sei, vou tentar. Obrigado pela pergunta. É esquisito. Acho que tem alguns desafios aí. Eu queria aproveitar esse tempo e a plateia
para colocar algumas provocações que eu acho que vale nesse momento. Todos os números, e o Fausto tem acompanhado isso, começou a fala dele falando isso, eu comecei a minha falando isso. A gente não tem necessariamente um problema nos indicadores de trabalho, nem nos indicadores de renda. Para onde está indo esse dinheiro? 246 bi para as bets. 246 bi, não são milhões, são bilhões. 246 bilhões indo para as bets, que vai aumentar o gasto do SUS, que está levando ao maior endividamento, e que o que nós vamos ganhar, o que o governo brasileiro vai ganhar de arrecadação, nem de perto significa o que vai tirar do consumo e dos impostos que se dão para consumo. Pessoal, isso não é um detalhe. Assim, eu não trabalho para governo. Eu não tenho um cliente de governo. Meus clientes são iniciativa privada. O varejo está sim sofrendo com isso. O varejo de vestuário está sim sofrendo por isso. Eu vou dar um outro exemplo. A taxação das plataformas asiáticas. A Shein paga quase metade dos impostos do que uma indústria nacional que produz no Brasil e que não tem compromisso com o meio ambiente, que produz no Brasil. E a gente compra, com medo de uma discussão política de discutir isso, alguma coisa que não dá emprego no Brasil, não paga imposto direito no Brasil, porque as empresas nacionais estão pagando mais impostos, e que está tirando o dinheiro daqui de dentro. E a gente fica com medo do Instagram, na briga do Shein. Sabe o que vai acontecer em 2026? Vão virar e vão falar: esse governo preferiu dar emprego para o chinês do que gerar emprego no Brasil. Então, alguns debates têm que ser cumpridos na busca de uma hegemonia de pensamento que seja de mais médio prazo do que a velocidade que a internet tem pedido para as nossas decisões. A próxima pergunta é do Diego e é para a Mônica. Na minha cidade, há centenas de pequenos produtores de café. Eles eram gratos às ações iniciais do Pronaf e votavam em nós do PT por isso. Hoje desconhecem os programas, se perdem na burocracia. Os técnicos agrícolas, extensionistas e consultores têm propagado o discurso bolsonarista e neoliberal para eles. Como podemos virar esse jogo e aproximar o governo dos pequenos produtores que não estão ligados às cooperativas? Não deveríamos ter agentes do governo realizando uma busca ativa para incluir esses produtores nos programas governamentais? É para a Mônica ou para o Fausto? Ou para os dois, se quiserem. Bom, eu acredito que não é só na cidade, né, dele, mas é uma realidade muito grande que nós vivemos hoje. E eu sempre costumo dizer, né, sempre vou para o Espírito Santo fazer campanha nas eleições, e é um lugar muito difícil para a gente fazer campanha, muitas vezes lá no meio rural, e principalmente de dialogar com o agricultor que ele é beneficiado por um programa do governo. Esse é um desafio que nós precisamos avançar e quebrar esse desafio que nós temos, eu acredito que não só no campo, mas também na cidade, mas de muitas pessoas que são beneficiadas por programas que são construídos e pautados pelo movimento sindical, pelos movimentos sociais, e chega na hora a gente não consegue entender o que se passa. Mas nós precisamos fazer uma grande campanha. Eu vejo que muitas vezes as políticas elas são feitas muito aqui na capital, ou na capital federal, ou nas capitais dos nossos estados. Mas quando chega nos municípios, a gente não consegue transmitir da mesma forma com esse sentimento. Então, eu percebo que nós precisamos avançar e que essa conquista não seja só aqui, ela consiga chegar até as pessoas. Muitos agricultores, e aí eu posso falar de mim, porque o primeiro Pronaf que eu adquiri, eu ainda não estava no movimento sindical, eu não era afiliada no sindicato e nem no Partido dos Trabalhadores. Eu achava que era uma conquista do Banco do Brasil.
Então, olha só o desafio que nós temos. E aí, a partir do momento que eu me associei, que eu comecei a participar, que eu fui entender que não era uma política do Banco do Brasil. Então, é uma realidade muito grande e que não é a gente trabalhar esse formato. O governo... foi uma luta que nós conseguimos através do governo, mas é o governo que entende as nossas necessidades. Não é uma troca de valores, vamos dizer assim, de uma política. A gente conseguiu a política, você tem que votar aqui no governo. Não é isso. É entender que o governo olha para a classe trabalhadora. É fazer um trabalho com esses agricultores, trabalhadores, do campo, seja da cidade, mas que entenda o governo que dialoga com as necessidades, que vai de encontro com a necessidade da população. E não é porque a gente trabalha uma política, a gente pauta uma política, porque tem que ser uma troca de valores. Então, é isso que a gente precisa fazer e nós precisamos voltar, de fato, os nossos sentimentos, as nossas raízes. Seja do Partido dos Trabalhadores, seja dos movimentos, o que de fato é o nosso papel. Eu acho que é isso que nós precisamos avançar. O nosso papel enquanto representação para essa classe trabalhadora e aqui, em especial, falando da agricultura familiar. Obrigada, Mônica. Eu vou passar para o Fausto, para ele completar aí também. Bem, aí eu acho que o problema é um pouquinho mais sério. E tem a ver com as nossas heranças diversas de que criou o nosso partido. De um lado, uma visão stalinista bastante grande, vinculada à ideia do Estado, e de outra, neodesenvolvimentista ou desenvolvimentista setentista, cepalina. A gente acha que é o Estado que vai resolver tudo, só que a gente esquece que o Estado, ele é o Estado burguês, gostemos disso ou não, e no máximo nós temos um período de governo. Aí, no debate das diferentes políticas, a maior parte delas passou para a mão do município, que majoritariamente, historicamente, esteve na mão do Centrão. É isso. Poucas políticas passam pelos movimentos. Muito poucas políticas passam pela mão dos movimentos. Bolsa Família. Para mim é inexplicável. Nós estávamos discutindo agora no G20 por que os bancos sociais e as cooperativas de crédito não podem operar o Bolsa Família. Como fazer para operar? São perguntas que a gente tem que responder. Cooperativa habitacional. Quantos % do Minha Casa Minha Vida roda por dentro das cooperativas habitacionais? Ou por dentro dos movimentos? Nós acabamos com a política de mutirão. Não existe política de mutirão mais. Eu venho de uma época em que a gente debatia política de mutirão e urbanização de favela, por dentro do movimento. Gente, agente de Estado é agente de Estado. E pior, nós acreditamos numa visão meritocrática de concurso. Quem está entrando nos concursos públicos? Quem é capaz de ficar 1, 2 anos sem trabalhar para estudar para um concurso público? Quem são os agentes de Estado hoje? Aí a pergunta foi essa, né? Porque os técnicos têm uma visão bolsonarista? Porque, na sua origem, eles não vêm da classe trabalhadora. Quantos filhos de trabalhadores passam, de fato, em concurso público de valor salarial acima de R$5.000? Ou seja, a gente precisa olhar para algumas questões do ponto de vista da execução da política pública e ter um olhar mais cuidadoso com a origem do próprio partido. Gente, o movimento sindical e o movimento social, hoje, está completamente sem recurso para fazer qualquer coisa. E a gente não consegue operar nenhuma política pública. Nada passa pela gente. Aí, quando teve a greve da Argentina recentemente, falaram assim, o movimento sindical na Argentina faz aquele monte de movimento. Sim, mas quase tudo passa por dentro do movimento sindical argentino. Previdência, saúde, educação, etc, etc. O que passa por dentro do movimento sindical brasileiro? O pouco que a gente tinha, a gente desmontou. Não tem mais colônia de férias, não tem mais farmácia, não tem mais médico, não tem mais nada dentro dos sindicatos. Aposentadoria rural. Qual era a forma que a gente mais filiava trabalhador rural?
quem dava a carta de concessão ou a efetivação do trabalhador rural era o Sindicato dos Rurais. Acabou isso e nós não voltamos com isso. Aí o Sindicato Rural passa todo o drama que ele está vivendo e a gente ainda acha que o trabalhador olha o Banco do Brasil como nosso. Não, ele olha o Banco do Brasil igual ele olha o Itaú. A gente acha que ele olha para a EBC como nossa e ele olha a EBC como a Globo. E a gente deixa morrer a TVT. A TVT, acho que todo mundo sabe melhor do que eu, está vivendo um desmantelamento. Nós levamos 30 anos para montar a TVT está acabando. Ué. Então, gente, tem um debate que a gente precisa fazer muito seriamente, que é quem vai, de alguma forma, levar efetivamente os serviços e aquilo que a população precisa. Por que as igrejas crescem? Quem distribui cesta básica na periferia? Quem faz a ponte entre aquele que precisa da política pública e o município? É a igreja. Quem ajuda a reconstruir o telhado do cara que perdeu na tempestade? É a igreja. Ou seja, a gente precisa olhar de volta para a gente, para a origem daquilo que a gente nasceu, e aí sim, numa relação forte com os nossos governos, para executar a política pública. Nós vivemos numa democracia, que bom, e nós temos que defender a democracia, e a democracia é alternância de poder. Nós vamos estar, e depois nós vamos não estar. Agora, o movimento, ele vai estar lá. O sindicato vai estar lá. Seja o governo A, seja o governo B. Fazer essa transição, ou pelo menos a gente retroceder, ou voltar a algumas das nossas origens, para nós é fundamental. Pessoal, as 3 últimas perguntas vão ser pelo sorteio aqui no painel. Vamos ler, então? A pergunta é para o Nicolas, é do Antônio Carlos de Freitas. Mensagem: autônomo não significa trabalho livre, mas, de fato, ter patrão é um saco. No entanto, coincidência ou não, parte da moçada, rapaziada, uberizada, aderiu com mais forças às ideias conservadores. Mas a maioria da classe trabalhadora, de fato, nunca foi de esquerda. Se fosse, teríamos feito a revolução há muito tempo. Não podemos reduzir nossa luta ao rebaixamento da qualidade do trabalho, como aparenta querer parte da nova classe trabalhadora. Nossa tarefa é de conscientizar esse é o nó, para que o explorado saiba que é e lute por melhores condições de forma coletiva. É um comentário. Antônio Carlos, eu acho que eu vou discordar um pouco dessa classificação de o trabalhador não é de esquerda ou o trabalhador é conservador, assim, de uma forma tão simples assim, não é possível colocar, tá? E eu até chamo aqui, assim, porque não vai me deixar mentir sozinho, a vereadora Cida, que deve estar por aí. Tá aí, isso, a Cida, que é vereadora lá em Juiz de Fora, foi autora de um projeto de lei lá em Juiz de Fora, de que as empresas de aplicativo tivessem que colocar pontos de apoio lá em Juiz de Fora. Quer operar aqui, tem que ter um ponto de apoio, com banheiro, com chuveiro, com água, bebedouro, não sei o quê, senão não opera, senão toma multa, e é isso, ou seja, existiu esse projeto de lei. E esse projeto de lei, quando a gente estava vendo assim, a tramitação dele na Câmara Municipal, ele tinha uma resistência de uma parte grande de vereadores, capitaneado por um vereador bolsonarista. E foi muito interessante porque o projeto foi aprovado por unanimidade, mas isso não foi de graça. A gente se juntou lá na Câmara, a gente carregou esse projeto em conjunto com o gabinete da vereadora, né? E foi interessante porque tão logo o debate foi colocado, teve um momento lá pela 3ª, 4ª votação, que um dos entregadores que estava lá com a gente, ele esticou o dedo assim e falou: seu safado, eu votei em você. Ou seja, ele votou por uma série de pauta que não tinha nada a ver com a vida dele.
Não tinha nada a ver com a vida dele. Tão logo o assunto foi a qualidade de vida e trabalho dele, ele se mostrou revolucionário, a ponto de ir lá na cara de um vereador, meter o dedo na cara dele, chamar ele de safado, o vereador ter que virar e falar, safado não. E essa briga aconteceu lá dentro. O cara não ganhou um voto, perdeu vários, né, ganhou uma militância de 7 mil motoboys contra, porque o assunto foi trabalho. E, nesse ponto, o trabalhador é extremamente progressista. Ele é extremamente progressista, se a discussão for essa. Né, se a discussão for condição de vida e de trabalho, eu acho que a gente tem muita condição de ganhar. Então, eu vou ter uma discordância desse comentário do Antônio Carlos, no sentido de simplesmente fazer essa classificação assim, de que a categoria é conservadora. Obviamente, os motoboys não vivem numa bolha. Nós votamos metade no Bolsonaro, metade no Lula, igual toda a sociedade brasileira, mas por motivos que não têm a ver com trabalho, são por motivos diversos que são jogados por aí, que faz com que grande parte da categoria se coloque numa posição contrária da esquerda. Obrigada, Nicolas. Nós vamos para a próxima pergunta aqui do sorteio. A pergunta é do Alessandro Machado, ele é do DF, é para o Fausto. Na década de 80, o movimento sindical conseguiu organizar os trabalhadores no chão de fábrica, o que resultou na criação do PT, da CUT e na eleição por 3 vezes de um dos maiores, se não for o maior, estadista do mundo. Quais as estratégias os sindicatos devem seguir para conseguirem organizar novamente os trabalhadores atuais? Se eu soubesse a resposta, era mais fácil, né? Agora, para nós, o que está muito claro, e eu posso falar muito tranquilamente de São Bernardo, né? O nosso problema é que a gente se limitou, um dos nossos problemas é que a gente se limitou à categoria. E muitas vezes a gente está conversando só com um pedaço da classe. É fácil, né? Qualquer sindicato de metalúrgico representa muito bem o trabalhador das empresas, de autopeça, montadora, mas não consegue representar o mecânico da oficina do lado de casa. E esse é um debate que a gente precisa incorporar. Acho que, se eu posso dar uma resposta, nós precisamos compreender que trabalhador sindicalizado não pode depender da carteira azul. A carteira azul é um documento do Estado. Os sindicatos representam os trabalhadores da categoria ou além da própria categoria, para além da forma como ele é contratado. Essa é uma discussão, por exemplo, que a gente fazia com os sindicatos dos servidores públicos. Aí a gente ia lá e filiava trabalhador de OS. E aí falava assim, pô, mas então vocês defendem OS? Eu falo, não, cara, nós não defendemos OS. Nós defendemos o trabalhador. Se ele é estatutário, se ele é temporário ou se ele é de organização social, tanto faz. A gente nasceu para romper com a estrutura varguista. Não era isso? Não é isso que a CUT, lá, em 1983, o Edson está aqui, pode falar até melhor do que eu, né, Edson? Agora, no final das contas, a gente se reenquadrou na estrutura de categoria. E, ao reenquadrar na estrutura de categoria, nós caímos no tradicional mundo corporativo, estruturado em 1943. Só que agora, este mundo do século XXI não cabe, do ponto de vista de representação, como em 1983. E eu acho que esse talvez seja o nosso grande desafio. Obrigada, Fausto. Gente, agora nós vamos para a derradeira pergunta para encerrar essa mesa. A pergunta é do Klinger Souza, ele é de São Paulo. É para o Renato Meirelles. Você acha que falar o que empreendedores desejam ouvir ajuda no processo de organização e lutas ou aumenta a hegemonia das ideias neoliberais de que o individualismo e a competição é que levam ao progresso? Puta pergunta boa. Vamos lá. Eu parto como Lucas,
que a gente precisa entender que para as pessoas, esquerda ou direita não faz sentido nenhum, tá? Nós temos 15% que entende um pouquinho do que é isso de um lado, 15% que entende por outro, e a maioria fala que é corintiano. Essa de esquerda, eu sou corintiano. Flamenguista. Botafogo agora que voltou a ter torcida e tal. Mas a minha provocação é o seguinte. Vai no mesmo sentido de que se isso é liberal ou não é liberal. Eu vou fazer uma provocação que vocês vão me xingar e eu peço a generosidade de vocês. Qual é a maior reivindicação de um dos movimentos mais progressistas e combativos do Brasil, que é o MST? Qual é a reivindicação do MST? Terra, propriedade privada. Alguém fala aqui que o MST é liberal? Então, quando está defendendo autonomia, e de novo, eu peço a generosidade de vocês com o meu comentário. O que eu estou dizendo é que tem uma busca pela iniciativa privada. Tudo bem, os aceitamentos todos são coletivos, mas não tem a posse da terra? Então, perdão pelo meu exemplo. Não tem problema nenhum de pedir perdão pelo meu exemplo. O que eu estou provocando aqui é que, seja o que for, não pode ser cooperativado o trabalho dos entregadores? Pode ou não pode ser cooperativado? O governo pode ou não pode falar para essas pessoas de uma forma coletiva, como disse o Fausto muito bem aqui? A questão é que qual é a melhor versão do que vocês acreditam? É essa a pergunta. Qual é a melhor versão da narrativa que cada um que está aqui acredita? É a versão que reafirma a posição ou é a versão que estabelece um diálogo com a população? E eu vou dizer isso de uma forma muito clara. Vocês acham que a maior parte da população, só 30 segundos aqui, ela é contra ou a favor a igualdade de oportunidade? Contra ou a favor da igualdade de oportunidade? Ela é contra e a favor que a maioria das pessoas tenha o direito ao emprego ou a um trabalho? Ela é contra ou a favor? Ela é contra ou a favor que negros e brancos tenham as mesmas oportunidades? Esses são os valores da esquerda. Então a maior parcela da população tem valores de esquerda. E o último exemplo é muito rápido, desculpa isso. Mas é um exemplo que nós fizemos muita pesquisa. Se você pergunta para a população brasileira se ela é a favor ou contra o aborto, a maioria da população brasileira é contrária ao aborto. Se você pergunta para a população brasileira se ela acha que uma mulher que foi estuprada tem o direito de interromper a gravidez, 8 de cada 10 brasileiros acreditam que ela tem o direito de interromper a gravidez. Nós estamos dizendo de narrativa. Nós estamos dizendo de como falar para aqueles valores que ninguém, antes do Partido dos Trabalhadores, soube falar tão bem quando o Partido dos Trabalhadores foi criado. É justo que as pessoas tenham o direito de sonhar. E para isso, o campo progressista tem que ser capaz de falar de futuro e não apenas da proteção do passado. Quero agradecer ao Renato e, sem muitas delongas, eu vou passar aqui para 3 minutinhos, aí tem que ser 3 mesmo, de considerações finais, porque nós ainda temos uma próxima mesa e depois ainda uma mensagem do presidente e depois uma festa. Então, vou começar pelo Nicolas. Gente, eu não estava preparado. Mas eu vou continuar aqui da onde eu tinha parado mesmo, que, olha, eu não sou muito de ficar dando opinião, eu não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, eu sou filiado a outro partido. Lá dentro eu dou opinião à vontade, eu não sou muito de ficar dando opinião na organização dos outros, mas eu fui convidado, então eu vou falar, que é o quê? O partido é dos trabalhadores, correto? Eu tenho entendido
nessa dificuldade de organização de trabalhadores, que é da minha categoria, que são os trabalhadores por aplicativo, que são uma categoria dispersa, que cada um fica em cima da sua moto ou dentro do seu carro, rodando cada canto da cidade, uma dificuldade absurda de comunicação, certo? Os pontos de contato que nós temos são grupos de WhatsApp, onde todo mundo fala e ninguém escuta. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil fazer, certo? E isso não quer dizer, obviamente, que seja impossível, mas eu estou com o Renato nessa, a gente tem muita dificuldade de fazer a comunicação com esses trabalhadores. Tá? E isso tem que partir da premissa de que ele é trabalhador e de que a gente precisa conseguir entender e escutar, né, o que é que ele tem a reclamar. A gente não pode mais fazer igual a gente normalmente gosta, que é chegar e dizer, você é isso, o seu problema é esse, a solução é essa, funciona desse jeito, e o mundo é assim, desde que o mundo é mundo, e você não sabe de nada, você é um alienado. A gente tem que parar com isso, imediatamente. Isso não vai dar certo. A gente vai seguir provocando a repulsa e a antipatia do trabalhador dessa forma. A gente vai ter que trazer o debate, a centralidade do debate do trabalho para dentro daquilo que a população brasileira toda é trabalhadora. Né? A gente vai ter que trazer essa centralidade de volta, colocar onde ela precisa estar e fazendo isso de uma forma diferente do que a gente normalmente tem feito. Fazendo isso de uma forma onde a gente não vai provocar essa antipatia mais, e isso demanda escutar. E quando a gente escutar o trabalhador dizer a respeito dos problemas de vida e trabalho dele, a gente vai concordar com absolutamente tudo que ele disser, e a gente é o campo que tem soluções para poder propor, oferecer, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Eu agradeço muito vocês terem me ouvido, agradeço muito a oportunidade, permaneço à disposição. Não deu para eu poder contar aqui para vocês o que é que tem feito os nossos coletivos, as nossas associações e os nossos sindicatos, então eu não perguntei se eu podia, mas se quiserem conhecer, procurem Aliança.Nacional nas redes sociais para vocês poderem ficar sabendo. Muito obrigado, eu permaneço à disposição. Obrigada, Nicolas. Sem prejuízo da gente te convidar novamente para uma próxima etapa desse debate, te dizer que hoje é o início, nós vamos vencer, esgotar muito esses temas. De agora até julho, a gente vai fazer muito debate, então você já se sinta convidado novamente para essa segunda etapa, tá bom? Muito obrigada. Mônica? Eu gostaria de agradecer muito esse espaço. Acho que ele foi e está sendo de grande valia para toda a classe trabalhadora, para o Partido dos Trabalhadores. Eu vejo que nós temos muitos desafios. Eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores, lá no estado do Espírito Santo, e eu vejo que nós precisamos olhar, né, para essa nova juventude que vem dentro desse espaço, seja a juventude do campo, seja a juventude da cidade. Eu acho que o partido tem muito a crescer e a juventude quer, mas a juventude também precisa ser vista e ouvida dentro desse espaço. E quando a gente fala desses desafios, quando a gente fala do mundo do trabalho, então a gente também precisa ter esse espaço ainda maior para fazer esse debate. E os nossos desafios, né, do campo brasileiro, ele não é só a questão da disputa de terra, né? Eu trouxe aqui alguns outros pontos que são cruciais para que nós também sejamos vistos, né? E os movimentos sociais, sindicais estão aqui e precisam também estar cada vez mais próximos junto ao Partido dos Trabalhadores para a gente poder avançar ainda mais nesse debate e fortalecer. Eu vejo que é um momento muito propício para nós estamos num momento muito favorável e nós não podemos deixar o bonde passar. O tempo passa muito rápido, né? Então, se a gente não ampliar esse debate, que esse debate chegue principalmente nos municípios menores, talvez quando a gente abrir os olhos já vai ser um pouco tarde. Então, a gente precisa aproveitar esse momento, fazer esse debate com toda a sociedade, e eu vou reforçar mais uma vez, incluir a classe trabalhadora rural ainda mais forte, porque é fundamental para um Brasil mais justo e mais igualitário. Muito obrigada, a gente continua à disposição, a CONTAG está à disposição desse debate para a gente ampliar e fortalecer a todas as categorias e a classe trabalhadora. Obrigada, Mônica. CONTAG já é uma parceirona nossa há muito tempo, até nos espaços aqui em Brasília, né?
Passar aqui para o Fausto, para suas considerações finais. Está zerando o cronômetro. Duas questões só, bem rápidas, para encerrar, mais perto, para encerrar. A primeira é que eu acho que a gente tem que superar algumas questões internas nossas, até quase ideológicas, né? Que a gente fala e muitas vezes não consegue expressar. Nós precisamos superar o nosso fetiche do trabalho subordinado. Ou seja, se a gente gosta de slogan, né, o que eu tenho usado muito nessa discussão é: gente, só fala mal de autonomia de trabalhador quem nunca teve que pedir para ir ao banheiro dentro de uma linha de produção. Todo mundo aqui sabe o que eu estou falando. Ou seja, fazer este debate aqui para nós é recuperar alguma das nossas grandes lutas, que é a autonomia dos trabalhadores. Ponto. Não é uma discussão de carteira assinada ou não. Para mim isso é muito claro. Por isso que eu defendo historicamente a economia solidária como uma alternativa de produção para que a gente possa fazer a contraposição ao empreendedorismo. E aí eu termino dizendo que nós precisamos recuperar, no conjunto dos trabalhadores, a nossa capacidade de sonhar. O nosso problema não é só aumentar o salário, nós queremos aumentar o salário. Nós brigamos por aumentar o salário desde sempre e queremos ter jornada menor. Mas nós precisamos construir a possibilidade das pessoas, a partir do nosso projeto, voltar a sonhar. Eu insisto, nós conseguimos tirar milhões de pessoas da linha da miséria. Agora, nós queremos melhorar a vida para além do trabalho. E esse talvez seja o nosso grande desafio. Como avançar para a melhoria da vida além do trabalho subordinado. Obrigado, gente. Obrigada, Fausto. Muito bom. Renato, suas considerações finais. Pessoal, rapidinho aqui. Primeiro, Fausto, você foi genial. Adorei esse negócio do fetiche. Mas, pessoal, eu separei, só para terminar um pouquinho mais para cima, talvez 3 caminhos que a gente pode seguir aí na busca pelo pensamento hegemônico da sociedade sem abrir mão dos valores que foram várias vezes referendadas pelo voto pela sociedade brasileira. Eu falo isso porque está todo o mercado histérico aí com as coisas do Haddad. Meu amigo, desculpa, vocês perderam a eleição. Vocês perderam a eleição. Você pode falar para o trabalhador ou para o mercado. Tá bom, o mercado fala para a Argentina que dobrou o número de pessoas abaixo da linha da pobreza. Mas, voltando, eu pensei em 3 coisas aqui. A primeira é pensar na construção de redes coletivas de apoio ao trabalhador autônomo e empreendedor, desde que essas redes coletivas não tirem a autonomia do trabalhador. Não tirem a autonomia, que é o que todos aqui querem. Então, você tem a Justatrama, por exemplo, que conecta produtores da cadeia têxtil. Tem uma série de outros movimentos do empreendedorismo negro que estão caminhando para isso. Tem uma série de serviços e redes públicas que podem estar à disposição dos trabalhadores autônomos. Agora, não vamos achar que só a educação empreendedora. Eu tive no Sebrae, Paulo. Aliás, só um parênteses. Esse negócio de empreendedorismo é culpa do Okamoto, tá? Da época do Sebrae. Tudo começou aí com a MEI e tudo mais. Por isso que ele está fazendo esse debate aqui. Mas o que eu tive no Sebrae na terça-feira, Paulo, com o Décio e com todos os presidentes estaduais do Sebrae. O empreendedorismo hoje, a discussão do próprio Sebrae tem que estar no MEI. E aí não é só a qualificação. É falar claramente de crédito de um lado e de acesso a mercado do outro lado. A outra coisa é que o diálogo sobre o trabalho não pode ser apenas na chave da subsistência, do salário mínimo. Ninguém mais quer o mínimo no Brasil. E quem ensinou os brasileiros a não quererem o mínimo foram os governos do Partido do Trabalhador. Então não dá para propor o mínimo. O trabalho tem que ser colocado a partir de um horizonte de futuro, de qualidade de vida e de falar sim para a prosperidade.
com o termo e palavra prosperidade. Ah, tal, mas o Marcel falou primeiro, amigo, dane-se. Dane-se. Ou alguém aqui não quer que o trabalhador prospere, ou alguém aqui não quer que se fale de futuro, ou que volte a sonhar. E por fim, que é fundamental usar uma linguagem que aproxima e trata o empreendedor como um sujeito racional e um sujeito com autonomia, que não é um coitadinho. O trabalhador autônomo, ele pensa, ele tem sonho, ele tem perspectiva. E falar para um sujeito que sonha, que é autônomo, que é inteligente, que tem perspectiva, que ele não sabe o que é o melhor para a vida dele, é pedir para perder o pensamento na maioria da sociedade brasileira. É um privilégio, mesmo não sendo do PT, poder contribuir para o debate no maior partido da América Latina. É um privilégio estar aqui com vocês. Pessoal, queria pedir a todos e a todas que não saíssem do auditório. Quero agradecer a todos os nossos palestrantes aqui. Debate muito bom, muito enriquecedor. Estamos abrindo com chave de ouro aí os nossos debates para esse processo de atualização do nosso programa.